Mãe, quem é meu pai? Eu quero saber, eu quero ir atrás dele, mãe. Quem é? No mito de hoje, Faetonte. O Faetonte, ele era filho da ninfa Climene e foi educado por ela sem saber quem era o seu pai. Mas quando chegou à adolescência, a mãe contou para ele que o seu pai era Hélio, o deus Sol. Só que quando ele contou na escola que seu pai era o deus Hélio, ele foi muito, mas muito zombado. Então, não suportando mais as zombarias e doido para provar a todos que o que ele dizia era verdade e também querendo ter certeza do que a sua mãe dizia, mas, sobretudo, desejoso de conhecer o suposto pai, o Faetonte resolveu ir atrás dele no palácio do Deus Sol, Hélio. Eu sou o Tarcísio Henrique, o Ciso, e antes de começar eu peço para você dar uma força no canal, deixar o seu like, depois se você não gostar, tira o seu like, mas eu tenho certeza que você vai adorar o Faetonte. Ah, e se inscreve também. Então vamos lá com ele no palácio do Deus Sol. O palácio de Hélio era realmente espetacular. O ouro brilhava, o marfim cintilava e as portas de prata reluziam. Por dentro e por fora era muito iluminado. Era muita luz por toda parte. No palácio era sempre meio-dia e não havia sombras, era só claridade. A escuridão e a noite eram desconhecidas. Pouquíssimos mortais conseguiram descobrir o caminho que levava até lá. E mesmo quando descobriam, poucos conseguiam resistir durante algum tempo àquele brilho intenso de luz. E desde que o Faetonte soube de seu pai, a ansiedade tomou conta dele. E ele quis porque quis ir ao encontro de Hélio. Mas para chegar até o palácio de Hélio, ele teve que escalar árduas e longas encostas. E assim ele foi fazendo, até que de repente, num dia, se viu mergulhado em luz. Era muita luz. Ele havia chegado na casa de seu pai. Aí o Faetonte teve que parar, porque aquela luz o estava deixando cego e queimando a sua pele. O Faetonte não conseguia se aproximar ou mesmo encarar o palácio. Então, sentado num trono de esmeraldas, Hélio, o Deus que tudo vê, viu no meio da luz o próprio filho e falou com ternura. Que vens fazer aqui? Que buscas, Faetonte, meu filho e minha glória? O jovem herói respondeu ofegante. Luz do imenso universo, Hélio, pai, se me permites assim falar, se minha mãe Climene não me contou ficções, dá prova de que és verdadeiramente meu pai, para que a incerteza em que vivo aqui se acabe. Aí o Hélio retirou a coroa de luz incandescente de sua cabeça para que Faetonte pudesse se aproximar e o abraçou longamente e disse: Tu és meu filho. E Climene disse a verdade. Mas para que não duvides da minha palavra, podes me pedir o que quiseres, e eu juro pelo rio Estígio, o rio infernal que eu nunca vi. Aí o Faetonte, sem hesitar, pediu para dirigir por um dia o carro do Sol. No mesmo momento, o Hélio se arrependeu do juramento feito e temeu tudo o que poderia acontecer e disse: Meu filho, eu confesso que esta é a única coisa que gostaria de te recusar, tamanho é o perigo do teu desejo. O que você me pede é algo imenso, é muito superior às tuas forças, uma carga pesada demais para teus poucos anos. Tu és mortal, e imortal é aquilo que desejas. Queres o que ainda não foi concedido a nenhum outro Deus, nem mesmo ao próprio Senhor do Olimpo, os Zeus. Já na saída, meu filho, a estrada aérea é tão árdua e íngreme que os próprios cavalos frescos da noite com grande dificuldade a escalam. E no meio do percurso, a estrada fica tão alta, que o mar e a terra, quando se olha lá do alto, me assustam e o meu coração me aperta no peito. E a descida, meu filho, é tão precipitada que para descê-la é preciso muita firmeza. Então, até que se chegue nas ondas, onde os braços de Tétis, que mora na borda do oceano, te esperam, é muito difícil. E pensas que lá em cima encontrarás bosques, cidades de imortais e ricos templos? Não.
vais viajar através de perigos e de monstros. Terás que passar pelo perigo da constelação de Touro. Terás que desviar do arco de Sagitário, escapar das garras do feroz leão, das tesouras do escorpião e dos braços de Câncer. E também não pensas que é fácil dominar os cavalos que lançam chamas pela boca e pelas ventas. Faetonte ouviu com muita atenção tudo que seu pai disse, porém todas as sensatas e realistas ponderações de Hélio de nada valeram. O Faetonte ardia em desejo e só pensava nas glórias que viriam ao guiar o carro do sol, ainda mais sabendo que nem mesmo Zeus havia feito aquilo. O Faetonte, então, manteve o pedido feito. Eu quero guiar o carro do sol. E como Hélio havia prometido pelo rio Estige, assim foi feito. De manhãzinha, Aurora, a deusa de dedos cor-de-rosa, abriu as portas cor de púrpura do Oriente. As estrelas da noite já fugiam da estrela da manhã, e a lua desmaiada deixava o céu inteiramente livre, e as horas preparavam os cavalos que iriam puxar o carro do sol. Então, só restava a Hélio dar o último conselho a Faetonte. Não uses chicote, meu filho. Controla os animais na rédea com toda a firmeza de que for capaz. Os cavalos já são ágeis e frenéticos por si mesmos. Depois do conselho, o Hélio ungiu o rosto do filho com uma essência sagrada para que as chamas não o queimassem. Em seguida, colocou em seu filho a coroa radiosa. Chegara um momento. Hélio ainda dá uma última advertência. Não corras rasteiro à terra, nem levantes voos até o céu. Caso contrário, incendiarás o planeta e o céu se tornará uma brasa. Voa no meio, meu filho, e estarás seguro. Faetonte subiu ao carro do sol, que mal sentiu o peso dele. De pé, o herói empunhou as rédeas, estufou o peito. Aí os cavalos relincharam e feriram o chão com os cascos. Tétis, a deusa que mora na borda do oceano, desconhecendo o destino do neto, abriu toda a amplidão do céu. Os cavalos partiram, rasgando as névoas e ferindo o ar. O peso do condutor, todavia, era muito leve e diferente daquele a que eles estavam habituados a arrastar pelo céu azul. Aí os cavalos, sentindo que não estavam em mãos firmes, deixaram a rota costumeira. Iam desordenadamente, ora para baixo, ora para cima, iam para a esquerda, para a direita. As patas dos cavalos voavam por entre as nuvens baixas sobre o oceano, como se atravessasse uma névoa marítima. E depois eles iam para cima, bem para cima, chegando às alturas máximas do céu. De repente, porém, operou-se uma alteração. O carro começou a guinar fortemente para um lado e para o outro. A velocidade era cada vez maior. Aí o Faetonte perdeu o controle. Ele ficou pálido e o pavor tomou conta dele. Os seus braços estavam duros e ele não conseguia segurar e nem soltar as rédeas. Aí o Faetonte estremeceu ao encarar as feras do céu. Aí ele viu o touro, viu o leão, mas quando ele viu o horrendo escorpião, ficou com muito medo e deixou as rédeas caírem das suas mãos. Aí os cavalos dispararam e esbarraram nas estrelas e atropelaram os montes. Aí começou na terra um enorme incêndio, tudo queimava, eram cidades, rios, montes, florestas. O Faetonte não tinha mais nenhum controle. O caos estava formado. Então Gaia, a mãe terra, a mãe de tudo, pediu a Zeus o fim de tão grande catástrofe. Zeus, o pai dos deuses e dos homens, que vela dia e noite pela estabilidade da ordem cósmica, ouviu o pedido de Gaia e o pranto das pessoas. Zeus então subiu ao ponto mais alto do Olimpo e de lá mandou um raio certeiro contra o insolente filho de Hélio. O raio atingiu em cheio Faetonte. O carro de Hélio foi feito em pedaços e o corpo de Faetonte caía, deixando um rasto de fogo feito estrela cadente pelo ar. O corpo tombou em chamas no caudaloso rio Eridano e as labaredas se apagaram.
As Naiades, que são as ninfas das águas doces, recolheram o cadáver e com todas as honras o sepultaram. No túmulo colocaram a seguinte inscrição: aqui repousa Faetonte, o condutor audacioso do carro paterno. E se não conseguiu guiá-lo, ao menos tentou gloriosamente. Hélio, por um dia mergulhado na dor, deixou a terra nas trevas. As únicas luzes eram das labaredas que ainda crepitavam. As suas irmãs, as Helíades, que são as 3 filhas de Hélio, choraram tanto que nesse mesmo local, as margens do Eridano, foram metamorfoseadas em álamos, que continuam até hoje a chorar. E a cada lágrima ao cair, enrijecida pelo sol, transformam-se em âmbar. As lágrimas das irmãs, por parte de pai, só não são maiores que a do jovem rei da Licúria, o Cisne, que sentiu muito a morte do amigo íntimo Faetonte. Ele encheu de lamentações e gemidos as margens do rio Eridano. Cisne não conseguia sair de lá, tamanha tristeza. E aos poucos a sua voz foi afinando, seu pescoço foi alongando, seus cabelos foram se tornando belíssimas penas brancas, até que todo o corpo fosse coberto por plumas. Ele foi transformado em uma ave que recebeu seu nome, Cisne. Uma ave que prefere voar baixo, evitando o raio de Zeus. Uma ave que prefere o vento fresco dos lagos. Você sabia que Faetonte é o nome de um dos asteroides mais incríveis que conhecemos? E isso porque ele é o asteroide que mais se aproxima do Sol. Olha, muito obrigado por chegar até aqui no vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilha e comenta aqui embaixo. Fala, o que você acha dessa atitude do Faetonte? Você concorda que, como disseram as ninfas, o importante é que mesmo sem ter conseguido, pelo menos ele tentou? Ah, outra coisa. Os gregos acreditavam que o Saara foi criado quando Faetonte, dirigindo o carro do Sol, queimou toda aquela região que foi transformada no deserto. Vocês vão ver também que muitas vezes o Deus Sol é considerado Apolo, e isso é uma grande discussão. Lembrando sempre que em mitologia você vai encontrar várias versões para o mesmo mito. A versão de hoje é do livro do Junito de Souza Brandão, Mitologia Grega, que narra essa história através do livro Metamorfoses do Ovídio. Então, olha, um beijão e façam como Faetonte, insistam naquilo que queiram, porque na maioria das vezes dá certo, tá bom? Tchau!